Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai tratar aqui de equações diferenciais exatas, tá? Vou começar com um exemplo para a gente ir construindo aí esse conceito de equações diferenciais exatas, tá? Eu tenho uma equação diferencial aqui, dada por 2x mais y ao quadrado, mais 2x que multiplica y igual a zero. E eu quero encontrar essa função y. É uma equação diferencial, tá? Porque envolve aqui derivada da função y e a própria função y. Ela é ordinária, porque y depende só de uma única variável, tá? Que eu estou assumindo aqui como sendo x, tá? Y depende de x. E temos um problema porque ela não é uma equação diferencial ordinária linear, tá? Eu tenho aqui a função y multiplicando a derivada de y. Então, eu tenho uma não linearidade aqui. E aqui também eu tenho a função y elevada ao quadrado, tá? Bom, vou retrabalhar essa expressão para ver se ela melhora um pouquinho. Olha só, 2x mais y ao quadrado mais 2xy. Só reescrevi aqui essa notação aqui para deixar claro que y' é dy a dx. É isso que y' quer dizer aqui nesse contexto, tá? Então, isso é igual a zero. O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar toda a equação por dx. Então, fico com esses dois primeiros termos aqui multiplicados por dx, ó, 2x mais y ao quadrado dx, mais 2xy dy, né? Corta aqui o dx com o que eu estou multiplicando, e aqui do outro lado continua zero, tá? Bom, agora eu vou tentar resolver essa equação, tá? Da seguinte maneira. Vamos imaginar que eu tenho uma função psi. Uma função psi que depende tanto de x quanto de y, tá? E y é uma função de x, tá? Então, implicitamente aqui eu tenho uma equação diferencial em que eu estou buscando a função y, tá? Bom, se eu tiver uma função psi de x e y, como é que é a expressão para a derivada que a gente chama de derivada total dela, tá? Ou de uma diferencial total? Olha só, o d de psi, tá? É uma função de duas variáveis aqui, vai ser uma superfície, então, se a gente estiver pensando nas coordenadas cartesianas, olha só, vai ser d de psi de x e y é a derivada parcial de psi com relação a x, isso vai ser uma função de x e y, tá? Multiplicado por dx, mais a derivada parcial de psi com relação a y, vezes dy. Essa é a expressão para derivada, para diferencial total dessa função psi. Tá? Então, é uma superfície, eu estou querendo encontrar, vamos supor que seja um plano, tá? Uma unidade infinitesimal desse plano. Tá? Se fosse uma função que depende de uma só variável, eu estaria procurando ali, se essa variável independente for x, né? Eu estou procurando um dx, então um trechinho ali infinitesimal, tá? Dessa curva, dessa curva definida pela função de x. Como eu tenho uma função de x e y, então eu tenho duas variáveis independentes, né? Então eu tenho definido ali um retângulozinho, né? Infinitesimal como sendo o d de psi. Tá? Então, cálculo 2 isso, tá? Bom, olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho a diferencial total de psi. E olha só o que eu estou propondo. Vamos supor que eu tenho uma equação diferencial dada por a diferencial total igualada a zero. Olha só. Psi de x, né? A derivada parcial de psi com relação a x, vezes dx, mais a derivada parcial de psi com relação a y vezes dy, sendo igual a zero. Nesse caso, né, eu tenho aqui a diferencial total, né, como eu tinha proposto, e aí essa diferencial total vai ser igual a zero. Bom, se isso acontecer, integrando aqui dos dois lados, o que eu tenho? Que a minha função psi, que vai ser função de x e y, igual
uma constante, tá? Porque integrando aqui do outro lado aqui, qual que é a função cuja derivada dá zero? Uma constante, tá? E essa expressão aqui vai ser a solução, implicitamente aqui, uma solução implícita dessa equação. Olha só, de equações desse tipo aqui. Ó, eu tenho aqui uma função de x e y multiplicando dx, né? Uma função de x e y multiplicando dx, uma função de x e y multiplicando dy, sendo igual a zero. Tá? Exatamente aquilo que eu obtive. E se eu conseguir escrever, tá, essa primeira funçãozinha aqui como a derivada parcial com relação a x de uma função psi e, ao mesmo tempo, essa segunda expressãozinha aqui, essa segunda função, como uma derivada parcial de psi com relação a y, se isso acontecer, eu posso escrever essa equação diferencial na forma de uma diferencial exata. E aí, a função psi que eu vou encontrar vai ser a solução aqui implícita, né? Eu vou igualar uma constante, ela vai ser a solução dessa equação aqui. Tá? Vamos ver aqui o exemplo, né, para essa, se isso acontece, né, de fato, para essa equação. Bom, o que eu tenho que colocar aqui? Eu tenho que colocar aqui a derivada dessa função psi, que eu ainda não conheço, que vai ser a solução, né, da minha equação. A derivada parcial com relação a x dela tem que ser 2x mais y ao quadrado. E a derivada parcial com relação a y, psi de y, tem que ser igual a 2xy, né? Aqui eu coloquei yx, mas é 2xy, né? Tá? A ordem dos fatores não altera aqui o produto. Bom, eu vou pegar só a derivada parcial com relação a x, e aí se vocês lembrarem lá do cálculo 2, eu vou tentar encontrar quem é psi integrando, tá? Eu tenho a derivada parcial com relação a x, vou integrar com relação a x, o que vai dar? Bom, com relação a x, eu vou ter duas vezes x² dividido por 2, mais y ao quadrado que multiplica x. E aí, normalmente quando eu integro aqui uma integral indefinida, surge uma constante. Só que nesse caso eu estou aqui com uma derivada parcial com relação a x. Então, ao invés de uma constante, eu vou ter uma função. Eu vou propor aqui que vai sobrar aqui uma função. Tá? Pode ser uma constante, não tem problema. Mas vai sobrar uma função que só depende de y. Tá? De modo que quando eu derivar essa psi de xy aqui, que eu estou tentando encontrar, por enquanto está em função aqui de uma função f que eu não conheço, de y, quando eu derivar, o que vai dar? Com relação a x, tem que dar, ó, 2 cai aqui, corta com esse 2, eu tenho 2x, que eu tinha aqui, y ao quadrado, beleza? Mas, se eu derivo isso aqui com relação a x, eu encaro isso aqui como uma constante, só depende de y, então fica zero, então de fato eu estou voltando aqui para a derivada parcial de psi com relação a x. Tá? Por isso eu estou propondo f de y aqui. Eu não sei, pode ser uma constante, mas pode ser simplesmente y. E aí, quando eu derivar com relação a x, vai dar zero. Tá? Vamos ver. Minha função psi de xy, então, por enquanto, corta aqui, fica x² mais y ao quadrado x mais uma função de y. Como é que eu vou determinar essa função? Ora, igualando aqui, né? Eu tenho que essa psi aqui, se eu derivar essa psi que eu encontrei, como é que fica? Derivada com relação a y fica, bom, aqui fica zero, né? Só depende de x. Aqui eu tenho 2yx, né? 2yx mais derivada de f com relação a y, que eu vou denotar aqui como f só depende de y, vou colocar f', tá? Mas é derivada de f com relação a y. Estou derivando aqui com relação a y. Bom, isso aqui que eu encontrei tem que ser igual a isso aqui, para encontrar a função psi que satisfaz aqui o que eu estou propondo. Bom, 2xy com 2xy corta, eu teria que ter então uma função f tal que f' de y, que é df, dy, é igual a zero, né? Para ficar aqui a igualdade ser satisfeita. Bom, isso equivale a dizer que df igual a zero, ou seja, a função de y que eu estou procurando, de fato, era uma constante, tá? Igual a C1. Então, a minha função psi de xy é x² mais y ao quadrado x, mais essa função de y que eu encontrei, ela é C1, tá bom? Uma constante. Bom, como é que vai ser a solução agora da equação diferencial
que eu propus aqui? Ora, vai ser psi de x e y igual a constante. Então, eu faço a psi que eu encontrei, x² mais y² x, mais C1 igual a uma constante, que eu estou chamando de C2. Passo para lá essa constante C1, é uma outra constante, C3 igual a C2 menos C1, vai ser a solução da minha equação diferencial, que nesse caso era exata. Tá? Por quê? Porque eu consigo escrever, né, essa minha equação na forma de uma diferencial dessa função psi aqui. Tá? E aí eu consigo fazer, então, o que eu fiz aqui. Ó. Diferencial de psi igual a zero. Né? E aí a minha psi de xy igual a constante é a solução para a minha equação. Deixa eu ver aqui, eu acredito que eu tenha plotado isso. Eu coloquei aqui ó, o restart sempre, né, para a gente reiniciar as variáveis. No caso aqui não vai ter nenhuma variável, eu só vou usar a biblioteca plots, tá? Eu coloco aqui com a biblioteca plots. Eu vou traçar eu vou usar essa biblioteca plots para usar essa funçãozinha aqui, implicit plot, tá? Porque justamente, né, o que eu tenho é uma solução em que, na verdade, y, né, que é a função que eu estou procurando, ela está definida implicitamente por essa equação aqui, x ao quadrado, só conferir aqui, x ao quadrado, mais y ao quadrado x igual a constante. Mais y ao quadrado x é uma constante. Bom, vou colocar aqui constante igual a 1, por exemplo, tá? E vou colocar de x igual a menos 10 até 10 e y de menos 4 até 4. E aqui só um parâmetro para melhorar o plot aqui, para refinar o intervalo entre dois pontos. Tá? Olha lá. É uma solução da minha equação diferencial. Tá? X ao quadrado mais y ao quadrado x igual a 1. Tá? E aí, aqui eu posso ter qualquer outra constante aqui, tá? Igual a 2, tá? Vai mudar algum. Olha só, quando x, eu vou colocar aqui vamos colocar igual a 4. Quando x igual a menos 2, tá? Menos 2 ao quadrado, 4. E y igual a 0, eu fico com 4 igual a 4, beleza. Então, tá vendo? É esse ponto aqui. Quando x igual a 2, 2 ao quadrado, 4 e y igual a 0, né? Aí eu fico de novo aqui, ponto 4, tá? Então, cada ponto aqui dessa curva, tá? A gente tem aqui uma descontinuidade, mas cada ponto ele está implicitamente definido aqui nessa equação x² mais y² x igual a 4, tá? Só para vocês lembrarem, esse plot implícito, tá? Vamos supor aqui que eu tenha plot de uma circunferência, né? De raio 2, tá? Coloquei aqui justamente para ele, x igual a menos 2 até 2 e y de menos 2 até 2. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4 está definindo o quê? Uma circunferência de raio 2, tá? X², né? Pego o x ao quadrado mais o y ao quadrado e eu estou tendo aqui, ó, uma hipotenusa aqui, né? Vamos imaginar que é um triângulo retângulo, definindo aqui um raio, tá? Que vai ser sempre 2 ao quadrado, raio 2. Tá? Belezinha? Só para vocês lembrarem, tem que dar uma recordadinha lá em cálculo 2, né? Funções de duas variáveis, duas ou mais variáveis. O que a gente fez aqui foi simplesmente resolver essa equação diferencial aqui, tá? Em que eu buscava a função y e encontrei, na verdade, uma função psi que vai definir y implicitamente. De que forma? Através de uma diferencial exata, por isso se chama equação diferencial exata, né? O que acompanha dx aqui é a derivada parcial dessa função psi com relação a x, e o que acompanha dy é uma derivada parcial de psi com relação a y. Isso tem que ser satisfeito, a gente vai ver mais exemplos, e existe um teorema para dizer, né, logo de cara aqui, se essa equação aqui pode ser resolvida por esse método ou não. A gente vai ver isso mais para frente, tá? Espero que vocês tenham gostado e, se sim, se inscreva aí e compartilhe esse conteúdo para outras pessoas também poderem se inscrever e aprender um pouco mais aí sobre equações diferenciais.
no caso aqui, equações diferenciais exatas, tá? Beleza? Um abraço aí, bora estudar!